bastante E aí esse considerável. atraso, logo na largada, já atrapalha muita coisa, né? Atrapalha muita coisa, por quê? De forma geral, os bioinsumos estão crescendo estrondosamente. Sim, E para doenças, talvez, seja ali... Começou muito impulsionado pelos nematicidas, né? sim. Depois, se você deixar para fazer um manejo bem mais atrasado, você já não pega essas primeiras folhas, Perfeito. né? Em muitas situações, ele poderia sair bem melhor, mas ele é deixado de lado por conta da dificuldade de utilização. Então muito produtor, ele... Já Não, não quer mais saber do Mancozeb. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, que é de um tema, mais uma vez, especial, eu quero dar os nossos recados paroquiais, né? Então, para você que está assistindo o episódio e ainda não está inscrito no canal, não segue a gente, faça isso, dê pause aí, vai lá e ative o sininho, como a gente sempre comenta, né? Para que esse episódio chegue, todo o conteúdo que a gente divulgue, chegue a mais pessoas que merecem e que precisam entender mais sobre manejo de pragas e agricultura como um todo. E eu aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores, e olha só, a gente está aqui hoje com a NF, que é uma empresa que ajuda empresas e profissionais a consolidarem a sua autoridade digital, unindo sofisticação visual e clareza estratégica. A atuação da NF concentra-se na criação de ecossistemas visuais que comunicam valor e exclusividade. Tudo isso fica sob direção criativa do Natan Ferreira, e aqui eu vou abrir um parênteses, o Natan é uma pessoa maravilhosa, nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, e tá vindo projeto novo por aí, tá? Da Agribela, do MIP em Dia, da Gabriela Vieira, junto com a NF. Então, fiquem atentos, muita coisa legal. E o Natan, né, junto com o estúdio, ele opera sob a premissa de que menos é mais. Então, a NF não apenas desenha marcas, mas molda a forma como o mercado as percebe. A entrega deles é para quem busca fugir do genérico e deseja uma presença digital que inspira elegância e técnica em cada detalhe. Então, NF, muito obrigada por nos apoiar aqui no MIP em Dia Podcast. E estamos também com a Agribela, a empresa que está aqui com a gente desde o início. Agribela, muito obrigada por todo o apoio e pela presença de sempre. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado especial que está aqui comigo hoje. Ele que é pesquisador na área de agronomia, com sólida atuação em fitopatologia, experimentação agrícola e desenvolvimento de tecnologias para o setor agro. Com experiência em ambientes nacionais e internacionais, atua hoje na Juliagro, mas já passou pela Iowa State University e pela The Ohio State University. Pessoa internacional chiquíssimo, né? Com foco na condução de ensaios de campo e laboratório, análise estatística de dados experimentais e suporte técnico ao desenvolvimento e registro de produtos químicos e biológicos. Ele é graduado e mestre em agronomia pela UFLA e faz doutorado também pela mesma instituição em fitopatologia, com trajetória construída em contextos de alta exigência técnica, rigor metodológico e conformidade regulatória. Olha, gente, a pessoa aqui, né? Eu não trago qualquer um nesse programa. Quase doutor, Fernando Salles. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast. Obrigado, Gabi, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui também, porque Obrigada. Difundir, disseminar informações é o nosso papel como pesquisador. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso. Vai, com certeza. O mês passado nós tivemos aqui o Gustavo, né, que também faz parte do mesmo time da Juliagro. Bom, vocês já perceberam que eu tô trazendo todo mundo aqui da Juliagro pra gente conversar, porque a gente desenvolve tanta coisa, né, Fernando? Sim, muita coisa. Então tem muita coisa para comentar. O Gustavo é da mesma área, da fitopatologia, mas a gente vai dar um enfoque um pouco diferente hoje, trazendo mais as experiências do campo, visto que é isso que você faz, né, em grande parte. Você tá mais no campo do que no laboratório, não é isso? Exatamente. Então, hoje meu papel é mais consolidar as tecnologias que vêm para o mercado, ou que já estão no mercado, e a campo. Então, os ensaios de fitopatologia, todos os fungicidas
que estão vindo para o mercado ou que já estão, eles passam pela Juliagro e passam ali pela minha responsabilidade de conduzir, executar, né, e analisar os dados e entregar para o cliente da melhor maneira possível. Perfeito. E eu falo que hoje a pesquisa ela é o celeiro das informações, né? Então, nós, como pesquisadores... Mais uma frase de caneca, gente. A pesquisa é o celeiro das informações. Adorei. Eu gosto dos convidados que trazem coisa boa aqui. Então, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, Gabi? Sim, com certeza. Então, a gente carrega uma responsabilidade enorme, porque todas as tecnologias que hoje estão na ponta, que o produtor usa, passaram por uma estação de pesquisa, por uma validação técnica. E o Brasil hoje é um dos países com mais rigor técnico e burocrático para se lançar um produto, Pois né? é, vou pegar esse gancho te interrompendo. É algo que eu acho que é muito válido a gente comentar um pouquinho mais. Porque, de fato, nós somos muito criticados, né? A agricultura brasileira em vários aspectos negativos. Mas, no fundo, a gente segue todo um protocolo e a gente tem tanta segurança que as pessoas não fazem ideia, né? Então, tudo que a gente tem, o processo pelo qual passa um produto até ele chegar, de fato, na prateleira, pesquisa, vários órgãos envolvidos no registro, né? A gente tem Ministério da Agricultura, IBAMA, Anvisa, enfim, é tudo muito seguro, né? Sim, sim. Então, hoje, a exigência regulatória é muito grande para se lançar um produto. Então, eu acredito que a certeza é muito grande também. Sim. Né? São 4 regiões edafoclimáticas, é uma garantia de que não há nenhuma... É um respaldo de que não vai gerar nenhuma intoxicação para quem está mexendo ou para o meio ambiente. Exato. Né? Então, eu acredito que isso vale muito. E o nosso papel, a gente vive isso na pele, né? Todos os dias em seguir regulações. Sim. Não é fácil, mas a gente é muito demandado por seguir a risca. Então, o Brasil ele tem isso como característica na parte regulatória de lançamento de produtos, fungicidas, inseticidas, herbicidas. E a gente trabalha para que está em conformidade com essas leis e ajudar aqueles que estão, né, produzindo, desenvolvendo a agricultura do nosso país a lançar cada vez tecnologias mais disruptivas. Perfeito. Né, vamos falar assim. Exatamente. Então, o nosso papel ele é muito valoroso, vamos, né, falar desse jeito, porque a gente carrega uma responsabilidade muito enorme, grande, e qualquer passo ali... Pensa, a gente faz parte daquele processo onde, pelo qual os produtos passam e estão ali daqui a pouco na mão de milhares, né, talvez milhões de pessoas que diretamente vão utilizar esse produto para o controle de manejo de uma praga, uma planta daninha, uma doença, enfim. E pensa quantos milhões de dólares não são investidos. Os investimentos são altíssimos, né? Altíssimos. E não só em dinheiro, mas tempo. Se eu tiver errado, você me corrige, 8 a 10 anos para lançar. Agora tem até essa perspectiva de diminuição, mas a gente considerava até 12 anos, até 12 né? anos. 350 milhões de dólares quando a gente pensa em produtos químicos. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. E a gente que pega o produto lá no comecinho, em RET 1, né? Para quem não sabe o que é RET 1, são aqueles produtos que estão, né, no berçário, começando a ser desenvolvidos. RET é registro específico temporário. Exato. Isso E é especial. até hoje, até os produtos que já estão comercialmente no mercado, mas precisam de alguma readequação, ou precisam entender um pouco mais como ele age em diversos cenários. Sim. Porque hoje eu falo que a agricultura ela é muito dinâmica, né? Então, cada ano é um ano. Exatamente. E... A gente sempre fala assim, nossa, esse ano tá atípico. Mas não tem todo ano típico, ano, né? Todo ano é atípico. Então, todo ano é muito diferente. Exato. E eu acho que isso que faz com que a nossa profissão seja tão desafiadora, mas bonita ao mesmo tempo. Muito, muito. E é gostoso, né? Assim, a gente chega muitas vezes ali de manhã, né? Todo mundo estressado, aquele monte de coisa, e você não sabe muito bem para que lado você corre. Mas o dia que tá muito tranquilo também a gente estranha, né? É estranho. Eu falo, o que tá acontecendo? A chuva que não vem, e aí irriga ensaio, e depois chove muito e a gente não consegue o time de avaliação. Olha, são vários encontrar desafios. um equilíbrio dentro da pesquisa é difícil. É muito desafiador. Mas é isso que nos traz, né, a satisfação, a satisfação de estar ali todos os dias. Exato. E entregar um resultado e falar assim, eu participei do desenvolvimento desse produto que ajuda milhares de agricultores a controlar uma doença. Exatamente. Né? Show de bola, perfeito. E Fernandinho? É Fernandinho, né? Posso chamar assim? Pode, fica Desculpa. Fernando, engenheiro agrônomo, mestre, quase doutor Fernando Salles. Doutor.
Você, rapidamente eu li aqui o seu currículo, né? E você teve experiências fora do Brasil, 2 passagens pelo exterior, certo? Isso. Se eu não me engano. Conta rapidinho aqui pra gente como é que foi isso, porque depois eu quero falar de doença na safra 25-26. Como é que foi essa Tá. safra? Mas antes vamos falar da sua história. Vamos lá. Até chegar na fitopatologia, eu andei por diversas áreas do conhecimento da agronomia. Aham. Então, lá no início, quando eu comecei a agronomia, a gente não sabe muito o que que a gente quer, né? A gente tá ali conhecendo tudo muito novo. E aí eu fui trabalhar com pesquisa, então isso tá no meu DNA desde sempre, né? Aham. Pesquisar e descobrir coisas novas. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com sementes. Então, qualidade fisiológica, armazenamento, né? Isso aqui no Brasil ainda. Isso, lá na UFLA, em Na UFLA. Lavras. Uhum. E aí tive a oportunidade de ir para o exterior, para Ohio, dentro de um banco de germoplasma de sementes, ainda como estagiário, eu era da graduação ainda, estava terminando a graduação, Uhum. para trabalhar dentro desse banco de germoplasma de plantas ornamentais, Nossa, nada a ver com o que eu faço hoje. soja, Não, milho, nada. não. Plantas ornamentais eu ficava só dentro do laboratório, fazia teste de germinação, tetrazóleo, vigor, etc, etc. Uhum. De uma planta que nem tem no Brasil, chama Phlox. Phlox. Phlox é uma plantinha ornamental que é muito utilizada em jardim, lá nos Uhum. Estados Unidos. E eles tinham muita pesquisa por trás disso. Tinha begônia, várias outras legal. plantas ornamentais, né? Aham. Que eram muito utilizadas, mas não tinha nada a ver com safra, soja, milho, né? Sim. Grandes culturas. Era ali um momento de aprendizado. Muito valioso, por Com sinal, né? certeza. Imagino Então, que você assim, tenha crescido muito. Não só muito. profissionalmente, mas pessoalmente também. Muito, eu tinha ali 21 para Então, 22 anos, né? Não conhecia nada da vida. E aí eu chego num choque cultural muito grande. Então, sim. mais do que tecnicamente, eu acho que A experiência a em si, né? experiência, o crescimento pessoal que eu tive lá, Uhum. de estar sozinho, de não falar inglês direito, de estar muito frio, tudo muito diferente. Então, Sim. isso faz a gente crescer, Com certeza. né? E aí eu voltei pro Brasil, me formei e comecei o mestrado. Ainda na área de sementes, eu fui trabalhar com café. Certo. E aí lá eu trabalhava com qualidade de grãos. Então, dentro do laboratório de sementes, tinha muito essa parte de fisiologia de sementes, muita parte de laboratorial, que desde aquela época eu já sabia que não era muito aquela área que eu queria seguir. Então eu falei para minha orientadora, ó, vamos tentar algo na área mais a campo, mais, Aham. né, que de fato tá Mais aplicado, né? Exato, tá na Uhum. realidade do produtor de café. Então aí a gente fez um projeto de qualidade de grãos de café Uhum. dentro do beneficiamento e foi muito legal essa parte. Sim. E aí dentro do mestrado eu fui de novo para os Estados Unidos, mas para trabalhar com outra coisa, com melhoramento genético de milho. Daí já trazendo um pouco mais pra realidade Pra que hoje você realidade que atua. hoje eu atuo. Então, embora meu projeto de mestrado não era nada a ver com melhoramento genético, Uhum. né? Era ali com sementes, então eu pude ver muita coisa. E lá eu fui para trabalhar na área de melhoramento. Eles tinham um projeto de melhoramento com dupla haploide, onde eles Uhum. faziam, né, um trabalho com indutores. E eu fui lá para poder fazer esse estágio, para trabalhar. Uhum. Então eu cobria pendão, cobria espiga, Nossa, batia aquele trabalho pólen. todo que Era é milho. isso, era isso. Você e não é alérgico, provavelmente, se Não, fosse, senão não eu ia não tava aqui. conseguir. Ou não estaria aqui, eu não teria trabalhado com isso. Mas foi muito legal também pela experiência de ver, porque dessa vez eu pude ir no campo, Uhum. pude ver como é que é a realidade da safra nos Estados Unidos, que é totalmente diferente do que a gente vive aqui. Sim. E, mais uma vez, eu ainda era muito novo, inexperiente, então tudo era muito novo para mim. Então, a qualidade do solo é totalmente Nossa, diferente, imagino. chuva, regime hídrico, né? Então, O próprio manejo muda muito, né? total, lá a ocorrência de praga e doença é muito Quase menor. não é muito um menor. desafio tão grande quanto é pra gente num clima tropical. Não é. Temperaturas elevadas, enfim. Isso, não é um desafio como a gente tem aqui, mas foi muito legal para eu ver como é a safra nos Estados Sim. Unidos. Porque é diferente e a gente ter essa perspectiva diferente da nossa faz parte e é importante para o nosso crescimento. Com certeza. E aí eu voltei, defendi meu mestrado, ia fazer o doutorado, mas acabei vindo para Uberlândia para trabalhar na área de fitopatologia. Mais uma vez foi tudo muito novo, mas me fez querer estudar, entender Melhor. melhor como funcionam as doenças,
soja, milho, porque nós, como pesquisadores, na hora de conduzir o ensaio, não é só entender de doença, entender de fungicida, é da cultura. Exatamente, é o contexto todo, né? Contexto todo. Ainda mais assim, vamos trazer aqui, eu sempre puxo a brasa pra minha sardinha, né? Então, trazendo para insetos, a relação que a gente tem, ou as relações que podem acontecer entre um inseto e uma doença, por exemplo, a gente falando de insetos que carregam esporos de doenças ou outras estruturas nas suas pernas, asas, auxiliando na disseminação dessas doenças. Olha que loucura, né? É muito louco e poucas pessoas param pra pensar nisso e trabalham com isso, né? Exatamente. Mas existe. Existe. Não é só vento, água, chuva. Não, justamente. Né? Então, assim, eu acho que a interação entre herbologia, inseticidas... E os fungicidas vão muito além, né? Muito além. E cada vez mais, é a mesma coisa da medicina. Eu sempre cito esse exemplo, né? Até esses tempos atrás, passei por um médico de medicina integrativa, né? Então, ele olha tudo. Ele não é um cardiologista, não Exato. Então, é importante que nós tenhamos as individualidades, vamos dizer assim. Exato. A gente tem que ser muito bom em uma coisa. Exato. Mas olhar o todo... Ter uma noção do todo. Ou, pelo menos, se não for possível olhar o todo... ter interações com pessoas que entendem das outras saber áreas, onde buscar, para que a gente consiga fechar todo o ciclo, né? Exatamente. Então, entender da integração de tudo isso faz parte do manejo, né? Com certeza. Exato, com certeza. Muito bem, e aí você chegou aqui em Minas, aqui em Uberlândia, trabalhando na Juliagro. Tem 3 anos? 3 safras? 3 anos e meio. Eu vou pra acabei minha 4ª safra aqui. Aí. Então... eu pude ver muita coisa. Imagino. Muita coisa. E como a gente estava conversando, né? Cada safra é diferente da outra. Então, a dinâmica de doenças, a dinâmica de fungicidas, né? A sensibilidade de cultivares, tudo isso muda de acordo com o ano. Exatamente. E assim, ano que vem vai ser diferente de novo, tenho certeza. Com certeza. Esse ano, né? 2026. Esse ano. E aí eu cheguei em Uberlândia, eu sou do sul de Minas. Então lá é café. Tá crescendo muito lá o cultivo de grão, soja, milho. Tem aumentado, né? Tem aumentado muito, muito, mas é de poucos anos pra cá. Sim, predomina ainda café. Hoje café é muito, muito predominante lá. E quando eu vim pro Cerrado, é outra realidade. E quando eu fui pro Mato Grosso, é outra realidade, totalmente diferente. Você tá com uma interação maior agora com Querência, Grosso, né? Mato Grosso ali na estação. E aí, quando eu cheguei, foi assim, um susto e que me fez aprimorar muito. Principalmente, falar assim, não, eu preciso focar em fitopatologia, preciso entender a dinâmica de doenças, como os fungicidas funcionam. Sim. Porque a gente que vem da área das sementes, a gente pega um pouco ali da análise de dados, que isso me ajudou muito, né, na condução dos experimentos, mas a parte fitopatológica eu adquiri foi nesses últimos anos. Imagina. Né? E aí, falando desses últimos anos, e já trazendo para o atual, como foi a safra 2025-2026 em relação a doenças aqui no Triângulo Mineiro, no nosso cerrado aqui? Tá. Esse ano foi um ambiente muito favorável para doenças. Então, para mim, de forma geral. Ruim pro produtor, bom pro pesquisador. Excelente para mim. Eu adoro porque eu consigo ver na essência como é a eficácia de um produto. Sim. Mas foi muito desafiador. Por quê? Tudo começou lá no início em que os plantios se atrasaram. Tivemos esse atraso que foi considerável, né? Foi em várias regiões. Não só aqui, mas em outras regiões. Foi bastante considerável. E aí esse atraso, logo na largada, já atrapalha muita coisa, né? Atrapalha muita coisa, porque hoje, quando se fala de doença, é claro que mancha-alvo ainda é o drive, ainda é a doença que a gente tem que ter mais cuidado em termos de retirada de produtividade, né? Mais de severidade. Só que quando você atrasa o plantio, aí a ferrugem vem. E esse ano foi um ano que ela veio. Até para quem plantou ali novembro, da segunda quinzena para frente, então a ferrugem veio pesado, né? Ela veio no final. Sim. Então, quando você planta ali no início, na janela normal de outubro, geralmente ferrugem não é tanto um problema. Mas aí, por conta desse atraso de plantio, a ferrugem, ela foi uma doença que atrapalhou bastante no final. Porque ela tira muita produtividade muito rápido. E só para explicar para o pessoal que eventualmente não é da cultura ou não tem muitas...
proximidade com o que a gente tá falando. Quando você desloca essa semeadura, você acaba... A cultura lá em janeiro, fevereiro ainda tá a campo, numa fase de desenvolvimento ali, produtivo, né? Tá enchendo grão, enfim. Isso. E é justamente a época do ano em que os esporos de ferrugem estão chegando. Exato. Porque, vamos lá, ferrugem é um fungo biotrófico, ou seja, Certo. ele precisa de um organismo vivo para sobreviver. O que o diferencia das outras, Das quase manchas, todas doenças, mancha-alvo, né? As DHT. septórios, que são fungos necrotróficos que Isso. sobrevivem em restos culturais. Perfeito. A dinâmica da ferrugem é diferente. Certo. Então, o que acontece hoje no Brasil para conter um pouco do avanço da ferrugem? O vazio sanitário. Então, durante um certo período de tempo, eu não vou saber de cabeça falar agora certinho, mas você não pode plantar soja. São 3 meses. São 3 meses. Se eu não me engano, começa agora em junho, julho, agosto e termina... Em setembro. E varia de região para região. Varia de região. Então, Isso. Minas é um, Mato Grosso é outro, varia. Isso. E isso, como não pode ter soja plantada, nenhuma hipótese, em nenhum lugar do Brasil, diminui muito a ocorrência dos esporos de ferrugem. Então, quanto mais cedo você planta, como estava no vazio sanitário, a incidência de ferrugem no ar, dos esporos, ela é menor. Baixa, né? Então, à medida que você escalona esse plantio para frente, né, aí a chance dos esporos se estabelecerem no momento que no momento crítico da cultura é maior. Sim. Né? Então, hoje, esse ano a gente teve problema com ferrugem, mais do que o ano passado. Ano passado não foi tanto um problema. Porque, vamos lá, quando a gente fala de doença, a gente tem que pensar no triângulo da doença. Boa, assim vamos relembrar o que precisa, né? Assim como para insetos, eu acredito que seja da mesma forma. Para insetos eu chamo de quadrilátero das pragas. São envolve 4 mais pontos. Exato. Envolve mais coisa. Mas, vamos lá, se eu tenho o patógeno, o hospedeiro, que é a planta suscetível, e o ambiente favorável, pronto, fechamos o triângulo, ela vai acontecer. Então, esse ano a gente teve o triângulo fechado. Então, a gente teve a soja no campo, a gente tinha o patógeno no ar, o inóculo, e as condições foram excelentes. Certo. Porque, embora não tenha chovido no começo, depois ali choveu bastante. Então pode chover. Isso. Então, isso cria um microclima muito bom para ferrugem. Então, primeiro ponto foi a ferrugem, que esse ano veio com força. E a ferrugem tira muita produtividade. Sim. Né? Tem não fazer o manejo para ferrugem... Tira até 90%. 90% de produtividade. Até 90%, se não fizer nada. Sim. Né? Isso é importante, porque... E até a gente pode partir para um outro tópico que a turma adora ouvir aqui, que é o manejo em si, né? Então, eu tenho a ocorrência da doença. Como é que eu me preparo, entendendo que, eu já comecei plantando mais tarde e vou estar ali exposto à doença. Qual é esse manejo? Eu consigo fazer algo mais de forma a remediar o que já está instalado? Ou eu preciso construir esse manejo fazendo aplicações preventivas? Sim, existem produtos específicos para ferrugem. É claro que quando a doença já está instalada no campo, já foi o boi com a corda. Não há muito que possa fazer. Mas existem produtos específicos para ferrugem. Ali um clorotalonil, né, o oxicloreto, que a gente chega ali no final, na última aplicação, que ajuda na erradicação dos esporos e da ferrugem. Certo. Mas pensando para a doença, diferente para a praga, a gente tem que agir sempre de forma preventiva. Né? Então, muito tem se falado da aplicação do V4 no vegetativo, né? Então, a gente tem que sempre pensar que o manejo de doenças, ele é calendarizado. O que a gente não é que não faz, mas não deveria fazer para pragas, é o oposto para doença, né? Porque você, de fato, tem que calendarizar para conseguir fazer essa proteção para a cultura. É tipo... Não, tem que tomar cuidado com as analogias que a gente faz aqui. Eu não vou nem fazer essa que me veio à mente aqui, depois eu falo nos bastidores para você. Mas a gente tem o calendário certinho para seguir ali e não acontecer a doença. Exato. É claro que a pesquisa, ela funciona muito diferente da realidade do produtor. Sim. Né? Então, assim, é sempre muito importante fazer a aplicação no vegetativo, entrar com produto premium ali no pré-fechamento, porque o início é a chance que você tem de proteger todas as plantas, todas as folhas. Toda a planta por completo, Exato, porque, por exemplo, vamos pensar ali, V4. Os trifólios que você vai ter ali em V4 é o bacheiro que você vai ter lá na frente. Exatamente. Depois, se você deixar para fazer um manejo
bem mais atrasado, você já não pega essas primeiras folhas. Perfeito. Né? Então o bacheiro fica muito comprometido. E proteger o bacheiro hoje é o que manda em termos de proteção do potencial produtivo da cultura. Isso aí. Né? Não só, a gente tá falando de soja, mas não é só pra soja, né? Esse pra milho raciocínio também funciona muito bem pro milho. Muito bem pro milho. Então, tá, a gente falou de ferrugem, mas mancha-alvo também foi uma doença que predominou, e dentre as manchas, é a mancha que mais tira produtividade. Então, mancha-alvo, ela apareceu. Então, o manejo ele tem que ser sempre pensado como um complexo. Mancha-alvo é a Corinéspora. Isso. Corinéspora castícula. Ó, tô bem, lembro das aulas de fitopatologia. Mas hoje, quando a gente fala de doença de soja, o que torna um pouco mais complicado? É porque não é só uma doença mais, é um complexo. Sim. E aí tem o complexo de podridões também, que o Gustavo falou muito bem. Exato. E até essa questão do complexo de doença, a gente chama de DFCs, porque antes apareciam muito lá na frente, né? Hoje é septória, que fala que é DFC, mas tá lá V4, no início. V3 você já vê sintomas de Nem septória. tá mais só no final do ciclo, né? Aparece como um todo. Isso. Então, esse ano foi muito bom pra tirar resultado, porque a gente conseguiu ver um complexo de doenças. Então, a gente teve septória lá no início, a septória que dá a porta, a abertura pra mancha-alvo vir, e a mancha-alvo predomina, septória já mistura, mancha-alvo já predomina. E aí tem a cercóspora que entra. Que entra também. Que entra no final, e aí a ferrugem veio pra lamber no fim de tudo. Acabar com tudo. Acabar com tudo. Eu falo que ensaio de ferrugem é muito legal, porque ensaio de ferrugem é igual ensaio de herbicida. Você vê certinho onde estão as testemunhas. É igual pra gente ensaio de mosca branca. Você consegue ver bem nitidamente, assim, as divisões. Tira uma foto aérea, você consegue nitidamente ver onde tá a testemunha. É, porque a desfolha é muito grande. Muito grande. A desfolha é muito grande. Então, esse foi o cenário desse ano aqui no Triângulo Mineiro. Mas aí eu fui pro Mato Grosso, e lá no Mato Grosso, a dinâmica de doenças é muito diferente. Por exemplo, a mancha-alvo, ela sobe até o topo lá no Mato Grosso. Aqui não. Aqui não. Septória para eles não é um problema. Aqui a gente já tem a septória que aparece ali no início. Ferrugem para eles lá no Mato Grosso, né? Isso eu tô falando no Vale, né? É importante, gente, porque Mato Grosso é enorme. Então, enorme, especificamente ali na região do Vale do Araguaia. Vale do Araguaia, nos ensaios que a gente tem. Então, assim, aqui para nós a ferrugem já é um problema maior. Então, assim, a dinâmica de doenças muda conforme o ano, conforme a região. Sim. Então, um fungicida que é top aqui pode não performar da mesma forma lá no Mato Grosso. Perfeito. Então, toda essa visão que torna a nossa profissão muito dinâmica, né? Sim, com certeza. Isso que é o tchan da coisa. Exatamente. E aí, já que você falou de fungicidas, eu falo que aqui a gente tem liberdade para falar nome de empresa, nome de produto, a gente pode falar o que a gente quiser aqui, né? Mas não precisamos entrar nesses aspectos mais técnicos ou muito aprofundados aqui de nomes e tudo mais. Mas de forma geral, a gente hoje olha para um cenário onde o produtor de soja faz ou deveria fazer 4 aplicações de fungicida, certo? 4 no mínimo, mas hoje já tem produtor que faz 6 aplicações de fungicida. Considerando uma lá no vegetativo, a primeira entrada V4, aí pré-fechamento, e a cada 15 dias, mais ou menos, 14, exatamente. Ele entra. Eu sei por quê, porque é quando ele também entra com inseticida, né? Exato. Tudo bem, não vamos entrar nesses aspectos também, mas comenta um pouquinho, por favor, sobre essa dinâmica de manejo. O que é importante a gente considerar? Então, você já falou do pré-fechamento, né? Considerando ali a necessidade de proteger todas as folhas. Sim. Mas por que são necessárias todas essas aplicações? Na sua visão, assim, Hoje a gente tem um problema que foi se adquirido ao longo do tempo, que é a resistência dos fungos às moléculas de fungicida. Certo. Hoje, o produtor ele é bombardeado o tempo inteiro de tecnologias, né, de fungicidas novos, ingredientes ativos. Então, hoje tem muita opção. Sim. O que é importante a gente considerar? Pensando nessa resistência, eu falo que o uso do multissítio hoje para soja ele é indispensável. E por que o multissítio é importante? Porque como ele é um fungicida multissítio, ou seja, ele age em vários sítios ou áreas do fungo, ele quebra um pouco dessa resistência. É mais difícil para o fungo criar resistência para fungicida multissítio. Então ele tem que estar junto. Porque além dele, né, ter essa ação sobre, né, não ter tanta resistência, ele é um protetor. Certo. E esses multissítios, eles são posicionados nas aplicações mais do início? Ou em todas? Mais do início é imprescindível ter multissítio, né? Então a gente fala do mancozeb. Aí o clorothalonil ele já pode entrar
tanto no início quanto no final, oxicloreto ali no final, né? O oxicloreto é algo mais recente, né? É algo mais recente e tem que ter um pouco mais de cuidado a depender da forma de aplicação. Certo. Né? Do que vai misturar, né? Por dar pH, fito e tudo mais. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisa em Mato Grosso, tava ali num ano de muitos ensaios, muitos testes com diferentes empresas, testando o oxicloreto de cobre no manejo, né? Na última aplicação. Ele sempre vem na última aplicação. Isso. Legal. Ele sempre vem na última aplicação. Então, o que é importante? A gente não errar o time de aplicação. Então, a aplicação ali no V3, V4, depois a do pré-fechamento é a que falam que é a aplicação da primeira do verdadeiro. Sim. Né? Que é a última chance que você tem de proteger o bacheiro da planta. Né? Então, é aí que os produtores entram com suas ferramentas mais premium de controle ali no pré-fechamento. Certo. Né? Que é o momento correto mesmo. Exato, é onde eles investem mais. Certo. Né? Porque muitas vezes eu falo no manejo de insetos, a gente vê muito, assim, tem um produto que é excelente, é o top, né? O galo cinza, como o pessoal brinca. E aí, o posicionamento dele vem ali no momento em que a praga já tá extremamente, com densidades populacionais muito altas, já perdeu o controle. Aí vem a aplicação com o objetivo de ser um milagre mesmo, de resolver aquele problemão. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem um momento correto. Eu falo que a ferramenta a melhor ferramenta é aquela que é posicionada no melhor momento. No melhor momento. Né? Então não é o produto. Mais do que o produto. É o conjunto. É o conjunto. Isso. E quando você aplica. Exato. Então, essa aplicação do pré-fechamento é onde os produtores investem mais. Né? Então, onde eles entram com misturas triplas. E aí, voltando, né, à sua pergunta, do que eu acho que é muito importante também, rotacionar ativos. Você nunca vai usar o mesmo ativo. Né? Porque, por exemplo, falando de ferrugem, a ferrugem veio pro Brasil ali no início da década de 2000. Bem no início ali de 2000, onde triazóis resolveu o problema. Certo. Sozinho. E aí, pra ela, não faz cosquinha. Só usava triazóis. E aí que começou a criar resistência de ferrugem. Depois entrou as estrobilulinas. E aí viu que sozinho já não dava mais. E aí hoje tem-se misturas triplas, né? Que... A gente pode dizer, então, que o manejo de doenças no Brasil não sofreu no sentido ruim, mas evoluiu muito com a presença da ferrugem, né? Sim, foi assim, assustou muito, porque a ferrugem é uma doença que devasta muito rápido. Sim. E tira muita produtividade. Então assusta. Então, assim, eu falo que foi uma briga, entre aspas, no bom sentido, entre a ferrugem criando resistência, as moléculas que estavam sendo utilizadas naquela época, e a ciência tentando criar ali alternativas para melhor manejar. Controle. E hoje tem muito, aí vem os biológicos, a gente pode falar sobre isso. Vamos falar sobre eles já. Que vem, né, também para compor o manejo, que tem crescido muito no manejo de doenças, a utilização de biológicos. Então, eu acho que essas são as premissas mais importantes. Time de aplicação, rotação dos ativos, o uso de multissítio. Então, tudo isso integrado, eu falo que não é uma coisa só que é mais difícil quando se fala de controle de doenças. É o conjunto é o conjunto. Porque, hoje não é só uma doença, é um complexo. Cada dia, ano que vem pode surgir uma doença nova. Ou uma doença que não fazia nem cosquinha. Era considerada secundária ou de menor importância e, de repente, por conta do triângulo da doença, as características ambientais favoráveis, ela acaba explodindo. Então, assim, não é uma receita de bolo. Então, o bom agrônomo... Como nada, né? É isso aí. Então, o bom agrônomo ele tem que estar atento a essas dinâmicas, essas mudanças que acontecem a toda safra. Com toda certeza. E vamos puxar, então, agora, já que a gente já começou a falar dos biológicos. Bora. De forma geral, os bioinsumos estão crescendo estrondosamente. Sim. E para doenças, talvez, seja ali... Começou muito impulsionado pelos nematicidas, né? Sim. Inseticidas, eu acho que são um dos mais antigos, vamos dizer. A gente já tinha micro-organismos como Metarrhizium, Bovéria, desde a década de 60, sendo utilizados em grande escala, principalmente em usinas, pensando no manejo de insetos, como cigarrinha. E agora a gente tem um cenário de doenças bastante interessante no sentido de possibilidades de utilização de biológicos. Sim. Olha, quando a gente olha para bacilos, o tanto de bacilos que tem. Tem muito. Pselomices, muda os nomes, eu já nem sei mais. Muitos que estão na mesma classificação. Exato. Como você vê
a utilização dos biológicos dentro desse manejo calendarizado para as doenças na cultura da soja. Certo. Eu vejo os biológicos hoje como um complemento. Uhum. Então, não ele... a substituição total. Não, ele não substitui. Mas eu falo que assim, o produtor, ele tem que fazer conta e aquilo que tem disponível de tecnologia para ele tem que entrar naquilo que ele tem disponível para poder investir e encaixar no manejo que ele tem. Mas os biológicos hoje eu vejo que ele como um complemento dentro do manejo de químicos. Perfeito. Tá? Então ele sozinho não vai fazer milagre, mas ele contribui muito com a eficácia de controle dos químicos, tá? Aí para mofo branco a dinâmica já é diferente. Hoje já comentou de mofo branco, né? Mofo branco, é uma doença... inclusive, eu até esqueci de falar, esse ano passado a ocorrência foi bem menos, esse ano explodiu. Teve bastante mofo branco. Teve bastante mofo branco. Mofo branco é uma doença de altitudes maiores e temperaturas mais amenas à noite. Então, dentro da estação, a gente não consegue fazer ensaio para mofo branco. Então, a gente tem que levar ele para Araxá, Perdizes, né? Ibiá, né? O sul de Minas explodiu o mofo branco. Olha só. Muito, muito mesmo. Por conta do triângulo da doença. Então, a gente falou de ferrugem, falou das manchas, eu esqueci de falar que o mofo branco também foi importante nessa safra. Mas voltando para o biológico. Hoje, tricoderma já é consolidado para o manejo de mofo branco. É muito legal, né? E assim, quando a gente fala de mofo branco, a dinâmica é diferente. Por quê? O manejo que você faz dessa safra, ele contribui muito para a próxima. Diferente da ferrugem, que acaba tendo essa interrupção, vamos dizer assim, né? Do ciclo. O mofo branco, ele fica no... esclerótico? Esclerótico, que é a estrutura de resistência do mofo branco. Ele fica na palhada, ele fica ali. No outro ano, se tiver muito escleróide na área, ele vai germinar e vai, né, infectar a planta. E é uma doença extremamente agressiva também. Muito agressiva. Eu só, abrindo um parênteses aqui, uma coisa engraçada. Acho que eu nunca contei isso, mas a primeira vez que eu vi um escleródio, ele parece muito, sabe o quê? Oteca de barata. Nossa. Oteca de barata é como se fosse um estojo mesmo, onde os ovos da barata ficam ali dentro. E tem espécies diferentes de baratas que tem uma oteca que parece escleróide. Eu falei, meu Deus, como que parece cocô de rato, assim. Cocô de rato, enfim. Então... só pra descontrair. Então, foi uma doença. E é muito importante o papel do biológico no mofo branco. Já é consolidado. Então, hoje, o produtor que sofre com mofo branco, ele tem que usar tricoderma na área dele, ano a ano. E aí, é uma aplicação voltada mais pro solo mesmo. Isso. Porque o tricoderma, ele age muito sobre os escleróides, impedindo a germinação carpogênica que acontece. Os escleróides, ele é como se fosse uma sementinha que germina, infecta. E o mofo branco, ele tem, assim... ele tem um período de infecção muito determinado. Então, ali, florescimento é a hora que ele vai aparecer, porque ele gosta das florzinhas da soja. Mas ele tá ali na área desde o início, Exato. Então, o manejo que você faz dessa safra, ele contribui para a próxima. Então, chega um momento que você consegue até zerar, né? Se fizer um bom manejo. Mas, voltando ali para os biológicos, hoje, o cenário do biológico está muito favorável. Porque o que mais tem tentado entrar na cabeça do produtor a agricultura tem que ser sustentável, rentável, né? Exato. Barata. Eu falo a sustentabilidade no aspecto mais amplo que ela pode ser mesmo, né? Que é econômica, ambiental e aí que entra os biológicos. Exato. E os biológicos não são só biofungicidas. Não. Tem muitos bioativadores de planta, né? Que... Essa safra... Não só nessa safra, mas tem algumas já que vocês vêm trabalhando bastante há com muitos isso, anos. Indutores de resistência que não são fungicidas. Em sua essência, né? Propriamente dita. Sim, eles vão ativar ali alguma rota que vai fazer a planta se proteger melhor. Se proteger melhor. Perfeito. Né? Então, assim, tem um mercado, um cenário muito grande para ser explorado nessa parte. Com certeza. Né? Eu acredito que vai ir por longos e longos anos para frente. Sim. Mas hoje eu não vejo o biológico como uma substituição. Mas você acredita, como você disse, né? Longos e longos anos. Você acha que em algum momento a gente vai ter essa substituição do biológico, do químico pelo biológico? Olha, muito difícil de dizer, porque depende. A resposta que a gente mais gosta, depende de como o cenário de doenças e como a cultura vai se comportar daqui a alguns anos. Sim. É muito difícil da gente prever. É claro que, por exemplo, eu tenho ali
no V4. Nem todo produtor faz essa aplicação de V4, né? E o posicionamento biológico é exatamente ali no início. Sim. Então, assim, beleza, eu não tenho budget, eu não tenho ali, né, como fazer uma aplicação de um químico super potente lá no V4. Eu tenho aqui um biológico no meu barracão, eu tenho um biológico disponível, o que eu posso fazer? Excelente, vai contribuir. Sim. Vai contribuir muito. Mas talvez não seja o melhor posicionamento. Não vai ser o melhor. Mas se você talvez... A gente fez um trabalho esse ano com biológicos, com aplicação vegetativa, e aí a gente fez várias miscelâneas ali, várias brincadeirinhas, onde a gente pegou um químico sozinho, biológico sozinho, químico com biológico, e respondeu muito bem. E respondeu muito bem. Então, o produtor que tem a cabeça aberta a isso... Ele consegue. Consegue. É porque esse aspecto que você comentou do biológico, e a gente vê inclusive para os inseticidas biológicos, né? Não somente para os fungicidas. Mas o fato ou a característica do produto agir além do controle específico daquele alvo. Exato. E aí tem outra... Toma um cafezinho aqui. Vai lá. E aí tem outra coisa... Um papel do biológico mais do que fungicida. Acho que eu tô longe do microfone aqui. Mas o biológico, ele tem um papel fisiológico na planta. Exato, é esse papel bom. Que é importantíssimo. Exato. Porque você, muitas vezes, consegue manejar a doença, diminuir incidência, severidade, e você quantifica isso. Mas a mudança fisiológica é difícil de quantificar. É difícil. Mas a gente quando a gente tá avaliando consegue ver. Quando a gente tá avaliando ensaio de fungicida, assim, tem um biológico muito bom, a gente abre a parcela e fala, não, mas tá cheio de doença, mas tá cheio de folha. Então, assim, esse papel fisiológico que os biológicos têm dentro da planta, e aí a gente reflete lá em produtividade no final. Isso. Mas como é que teve uma maior incidência e mesmo assim produziu mais do que o outro que a incidência ou mesmo a severidade foi menor? A retenção foliar é muito maior. Exato. E folha na planta é mais fotossíntese. É mais fotossíntese, justamente. Então, esse é um papel muito bom do biológico também. Sim. Ô, Fernandinho, eu falei aqui, né? A gente tá comentando severidade, incidência e severidade. Eventualmente, pode ter pessoas que não entendam a diferença. Vamos lá. Fitopatologicamente falando, o que é incidência, o que é severidade de doença na planta? Vamos lá. Incidência. Tem ou não tem? Perfeito. Então, você pega ali, sempre fixa um número de plantas a ser avaliado. Vamos colocar 10 plantas para ficar 10 plantas. mais Dessas fácil. 10 plantas, em quantas plantas eu encontrei o sintoma? Não importa se a planta inteira está tomada ou se só tem uma lesão pequena. Esse é o ponto para incidência. Perfeito. Severidade é o quão tomado a planta está pelos sintomas. Exato. Então, essa é a diferença básica entre incidência e severidade. Quando a gente está falando de mancha, por que a incidência não é uma avaliação tão relevante? Porque chega um ponto que todas as plantas têm sintoma. Para ferrugem, para manchas em geral, todas as plantas têm. Sim. Agora, para mofo branco, a incidência já é uma avaliação que é importante ser feita. Porque a distribuição da doença é diferente. É diferente. Então, a gente pega ali, inclusive, para mofo branco, a gente pega até, pode fazer em número de plantas, em metragem. A gente pega ali 3, 4 pontos na parcela, faz ali 1 metro, desse 1 metro. Quantas plantas tem o sintoma? Né? Entendi. Porque o escleródio, ele fica dentro do caule da soja, ali você consegue ver. Então, assim, é muito importante para mofo branco. Para manchas, a avaliação de incidência, ou se não, para doenças de início de ciclo ali, de plântulos, fusarium, né? Os risoctônia, aí sim a gente conta a incidência de quantas plantas estão tomadas. Então, é a mesma coisa que a gente faz para enfesamento no milho, por exemplo. Isso, tem ou não tem, o quanto que tem. Isso, e a severidade é o quanto aquela planta está acometida ou tomada pela doença. Muito bom, excelente. Falamos muitas coisas aqui e agora chegou o momento de um quadro que tem aqui no MIP em Dia, que é o Visão MIP 2035, onde o agro do futuro resolve um problema de hoje. Certo. Trocando em miúdos. Qual o problema que nós temos hoje e que você acredita, espera ou está trabalhando para que lá em 2035 a gente não tenha mais? Nossa, pergunta é difícil. Não é nada, é facinho. A gente quase não tem problema hoje. Não, Mas vamos lá. Qual o problema hoje que a gente tem hoje e que você gostaria que estivesse resolvido lá em 2035? Hoje muito se fala de tecnologia de aplicação, né? Então, a logística de aplicação, eu acho que
daqui a alguns anos vai mudar muito. Então... Em que sentido, assim, a logística no sentido de... Não entendi, explique melhor. Tá, vamos lá. Por exemplo, um produtor que tem 10 mil hectares ou mais, Tá. para ele fazer uma pulverização, né, o plantio em área O operacional mesmo, você quer dizer. o operacional. Então, eu vou trazer muito essa parte na parte de tecnologia de aplicação. Certo. Né? Então, drones, eu acho que vai crescer. Estarão mais... melhor desenvolvidos no sentido sentido de um avião que auto-aplica sozinho. Nossa, que loucura, né? Então, eu acho que essa parte de... Eu vou trazer para tecnologia de aplicação. Então, vamos lá. Qual o momento certo? Tá, beleza, eu preciso aplicar cedo ou de tardezinha. Mas e um produtor que tem uma área enorme e não consegue fazer... Na pesquisa eu até consigo manejar isso. Agora, e na logística do produtor? É mais difícil. Então, vamos trazer a tecnologia para isso, né? Algo que é disruptivo, grande e que consegue, em menor espaço de tempo, fazer uma aplicação mais efetiva. Perfeito. Né? Então, melhorias nos implementos como um todo. Foi o que eu consegui pensar. Não, mas faz todo sentido. Mas tem muita coisa. Não, tem muita coisa. E hoje, pelo menos, a gente tem discutido muito dentro do manejo de insetos a questão de volume de cauda, por exemplo. Que entraria muito... Porque a turma está reduzindo o volume de cauda aplicado por hectare. Por quê? Porque rende mais você fazer a aplicação com 40 litros, 50 litros, ou fazer uma aplicação com 100, 150. E vamos falar do Mancozeb. O Mancozeb... Tal do Mancozeb, polêmico Mancozeb. Ele é excelente. Mas o produtor, ele fala assim, nossa, vou ter que usar Mancozeb? Porque a mistura dele é complicada. A mistura dele é muito complicada. Sim. Aí hoje já tem várias misturas, né, com outras... Né, concentrado emulsionável, tem ali suspensão formulações diferentes. Formulações, essa é a palavra que eu queria. Com Mancozeb... E que não são tão problemáticas. Não são tão problemáticas. Entendi. Então, assim, o produtor às vezes nem usa o multissítio, o Mancozeb, prefere o clorotolonil ali, justamente pela logística de aplicação. Nossa, que coisa. Então, e com ele, certeza... vamos dizer assim, em muitas situações ele poderia sair bem melhor, mas ele é deixado de lado por conta da dificuldade de utilização. Então muito produtor, ele... Já não quer mais saber do Mancozeb. Muita gente usa, né? Mas, assim, é um problema que eles enfrentam. Sim. De logística de aplicação, manuseio do produto ali, que é mais complicado, né? Sim. Então, eu acredito que daqui uns anos vão ter formulações tão boas quanto. Já tem algumas. Vão melhorar ainda mais. Vão melhorar para poder disseminar a utilização do Mancozeb, que é necessário, e facilitar essa aplicação do produtor, esse manuseio do produtor, né? Isso aí. Muito bom. Então, resolvido o problema 2035, logística de aplicação, operacional e tudo mais. É um grande problema mesmo que a gente tem. Tem. Excelente. Fernandinho, passou rápido, não passou? Uai, já acabou? Já falamos 50 minutos, você acredita? Meu Deus. Pois é, o negócio aqui voa quando a conversa é boa. Que bom. Ó, mais uma frase de caneca. Aí, ó. O negócio voa quando a conversa é boa. Eu tô criativa hoje. E agora eu quero deixar um tempo para você mandar uma mensagem aí, um recado para quem tá te ouvindo, de repente comentar um pouquinho das expectativas para a próxima safra, não sei. Beleza, vamos primeiro agradecer, Gabi, a oportunidade de estar aqui, é muito bom, e falando pro pessoal que tá ouvindo hoje, parafraseando a Gabi aqui, né, não existe milagre, existe manejo. Isso aí. Então, para quem tá vendo aí, o que é mais importante hoje é olhar como um todo, olhar o ciclo como a tal da visão holística. Exato, né? Então não é só um patógeno, não é só um método de controle que vai ser o mais efetivo, então tá atento ao todo, ao complexo, né, e o manejo integrado, integrar todas as práticas. Perfeito. Que hoje também não é só um problema, são vários, assim como não é só uma solução, são vários. Então esse é o recado que eu tenho hoje, utilizar de forma integrada todas as práticas para o manejo de doenças, de pragas, de plantas daninhas, porque tudo está interligado. E hoje a gente tem um acesso à informação muito facilitado, né? Tá aí disponível, a gente consegue
saber de muitas coisas para utilizar da forma mais assertiva. Existem muitas tecnologias boas. Perfeito. Muitas mesmo. A gente vê lá na Juliana. Sim, tem muita coisa e tem boa. muita coisa nova vindo por aí Tem também, muita coisa né? nova e muita coisa boa. Então tem muita opção. Exato. Então, tem muita opção. Não ter opção não é uma desculpa. Não é. Isso aí. Não é. É E isso. para quem quiser saber mais também, vou deixar os seus contatos aqui na descrição do episódio, o e-mail, @, tá marcado aqui também. É isso A aí. turma pode entrar em contato com você, né? Com certeza, estaremos à disposição. Maravilha. Então, Fernando Salles, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso episódio. Foi ótimo te receber. Obrigado. E espero que a gente bata outros bate-papos aí, faça outros bate-papos para Com falar mais certeza, sobre doença. Com certeza. Foi meu primeiro podcast. Ah, tá vendo? Que legal. Ah, não, Bom demais. não é o primeiro, né? A gente, na escola de inglês lá, a gente tinha Ah, é um podcast, verdade. então não é o A primeiro. gente esqueceu de falar, mas o Fernando também é professor de inglês, inclusive ele é o meu teacher. É isso aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado Imagina. e é isso aí, Gabi. Eu que agradeço. Fico à Obrigada, disposição. Frandinho. Tá bom? Excelente, muito obrigada. E para você que nos acompanhou até o final desse episódio, o meu agradecimento especial do fundo do coração. Compartilha com seus amigos, os seus clientes, o produtor que você atende. Com certeza tem alguma informação aqui nesse episódio e nos outros, né, que ele vai aproveitar o que ele precisa saber. E mais uma vez também agradeço aos nossos patrocinadores desse episódio, NF, né, o Natan Ferreira, sensacional, muito obrigada pelo apoio, pela ajuda, e também a Agribela, empresa de pesquisa e desenvolvimento, muito obrigada pelo apoio de sempre. E, como sempre, pessoal, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.